Atenção! Sugiro que assista na Resolução 1080p. Rumo a Garanhuns, Pernambuco. Você está no canal MBL Motovídeo. Estamos aí em Garanhuns. Daí conhecer a cidade aí. Gentílico, Garanhuense. Garanhuns é um município brasileiro do agreste do estado de Pernambuco, distante 230 quilômetros da capital pernambucana, Recife. Ocupa uma área de 458,552 km², pertence à região geográfica intermediária de Caruaru e é o principal e mais populoso município da região geográfica imediata de Garanhuns. Em 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, estimou sua população em aproximadamente 142.506 habitantes, sendo o nono mais populoso município pernambucano, o terceiro mais populoso do interior do estado e o segundo mais populoso da região do agreste pernambucano. Originalmente, suas terras eram ocupadas por povos indígenas do ramo dos Cariris, quando por volta do século XVII, brancos e negros fugidos da sujeição dos holandeses ocuparam as regiões de brejos, lá estabelecendo-se em aldeias esparsas. Em 29 de setembro de 1658, o mestre de campo Nicolau Aranha Pacheco, o capitão Cosmo de Brito Cação, Antônio Fernandes Aranha e Ambrósio Aranha de Farias receberam do governador na época em exercício, André Vidal de Negreiros, uma sesmaria com cerca de 20 léguas de extensão. Um dos lotes da sesmaria se localizava nos campos de Garanhuns e outro lote se localizava em Ipanema. Nesse mesmo ano, foi fundado o Sítio Garcia, situado na região onde atualmente se localiza o distrito, sede do município. Garanhuns é o centro mais diversificado do agreste meridional, sendo polo de 32 municípios, concentrando em seu entorno mais de 1 milhão de habitantes. Garanhuns é também um centro regional de saúde e educação. O município, pelo seu diversificado comércio e oferta de serviços, tem no turismo um importante fator de geração de emprego, renda e desenvolvimento, dispondo de uma grande rede de empresas prestadoras de serviços e de hotéis. Em julho, a cidade cedia o Festival de Inverno, que anualmente atrai milhares de turistas de todo o mundo. E como surgiu o nome do município? A origem do topônimo, Garanhuns, é muito controversa, havendo várias versões. O lexicógrafo José de Almeida Maciel, em seu livro Questões de Toponímia Municipal, refere-se a Guiranhum, os pássaros pretos, nome de um povo indígena existente no local. Segundo o professor João de Deus Oliveira Dias, citado na Documentação Territorial Brasileira, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o termo vem do nome do povo Cairu, da nação Cariri ou Quiriri, corruptela de Guiranhum ou Unhanhum, derivados de Guirá ou Guará, ave vermelha pernalta, aquática, e Anhu ou Anhum, Anum, pássaro preto, espécies que habitavam o vale do rio Mundaú, perto da sua nascente, local da aldeia originária. Por outro lado, o lexicógrafo Sebastião de Vasconcelos Galvão, em seu Dicionário Corográfico, Histórico e Estatístico de Pernambuco, diz que é uma palavra de origem indígena que significa sítio de Guarás e Anuns, formado de guarás, espécie de cão selvagem, e anuns, ave tida como agoureira. O escritor Ademilson Antônio Macedo, em seu Dicionário de Nomes, Origens e Significados dos Municípios Brasileiros, traduz ainda como o homem do campo. Segundo o escritor Mário Melo, o topônimo é uma corruptela de Guiranhum, com derivação para Guaranhum, indivíduo preto, referente ao quilombo da Serra, pois ainda hoje os índios carijós de Águas Belas conhecem Garanhuns como Claio, na sua língua iatê, Clai, branco, Ió, não branco, escuro, preto. Convém ainda notar que a Serra de Garanhuns era conhecida pelo nome da tribo Garanhuns, de origem cariri que a habitava. O tupinólogo Eduardo Navarro afirma em seu Dicionário de Tupi Antigo, 2013, que o topônimo é originário do Tupi Antigo por meio da junção de Aguará mais NH, que significa Campo dos Lobos Guarás. Municípios limítrofes: Jucati, Capoeiras, Caetés, Brejão, Terezinha, Correntes, São João, Palmeirina, Saloá e Paranatama. A história de Garanhuns teve início na primeira metade do século XVII, a época habitada pelos índios cariris, sendo contemporânea às guerrilhas dos escravos fugidos para o Quilombo dos Palmares, dando início à organização de uma série de fazendas e sítios.
Em 1700, foi instalada a Capitania do Ararobá e a Freguesia de Santo Antônio do Ararobá, tendo como sede o território da Fazenda do Garcia, depois Sítio Tapera, sede da Capitania, e hoje cidade de Garanhuns, que foi adquirida através de compra pelo tenente-coronel Manuel Ferreira de Azevedo, esposo da senhora Simoa Gomes, neta do sertanista Domingos Jorge Velho, que derrotou o Zumbi na Guerra dos Palmares. Em 1756, já viúva, a senhora Simoa Gomes ratificou, através de escritura pública, a doação de uma quadra das terras desmembrada do Sítio do Garcia, em benefício da Confraria das Almas, existente na matriz da freguesia de Santo Antônio de Garanhuns, então Ararobá. Anos mais tarde, por volta de 1762, o povoado de Ararobá passou a se chamar o povoado de Santo Antônio de Garanhuns. Esta passou à categoria de município, por carta régia de 10 de março de 1811, instalado em 13 de dezembro de 1813, passando então a se chamar Vila de Santo Antônio de Garanhuns. Em 1878, em visita à vila de Garanhuns, o deputado provincial Silvino Guilherme de Barros, o Barão de Nazaré, ficou encantado com as suas potencialidades, que ao retornar à cidade do Recife, apresentou na Assembleia Provincial um projeto de lei, elevando a vila à categoria de cidade. Em 4 de fevereiro de 1879 foi sancionada a Lei nº 1309, elevando a vila de Garanhuns à categoria de cidade e município autônomo em 7 de janeiro de 1893. A partir de então, a jovem cidade foi se destacando na agropecuária, com as culturas de hortaliças, algodão, café, tornando-se o primeiro centro cafeeiro de Pernambuco e um dos maiores do Brasil, mamona, e a pecuária leiteira e de corte, e no comércio, os diversos segmentos foram fortalecidos com a inauguração da estação ferroviária, que com bandas de música, saudavam os visitantes ilustres. O transporte ferroviário foi implantado em 1887 pela Great Western, fundada em Londres 15 anos antes, especialmente para construir a malha ferroviária do interior do estado. Décadas depois, a estação foi transformada em um centro cultural, pelo então prefeito Luiz Souto Dourado. O primeiro governo autônomo de Garanhuns só veio se instalar em 1892, sendo eleito como primeiro prefeito do município, o Major Antônio da Silva Souto. A primeira sala de cinema de Garanhuns foi inaugurada em 1912, o Cine Grossi. A estrada carroçável seria vencida pelos automóveis, em agosto de 1916, em comboio liderado pelo industrial Delmiro Gouveia. Em dezembro do mesmo ano é inaugurado o serviço de telégrafo. O telefone chega no final de maio de 1918. A cidade serrana acelera seu desenvolvimento e abre os caminhos da integração com o resto do estado. O século XX foi marcado por períodos de profundas crises, como em 1917, ano da histórica Hecatombe de Garanhuns. Além disso, a cidade viveu os tempos em que a democracia foi corrompida pelo Estado Novo de Getúlio Vargas. No entanto, o século também foi marcado por avanços significativos, sobretudo na educação, na política, na produção agropecuária, no comércio, no turismo, na prestação de serviços e no segmento de infraestrutura, consolidando Garanhuns como uma das mais importantes cidades de Pernambuco. O que fazer em Garanhuns? Você pode ir no Parque Euclides Dourado, Paupumbo, Relógio das Flores, Mosteiro de São Bento, Fonte Luminosa, Cristo de Magano, Castelo de João Capão e outros. E qual melhor época para visitar Garanhuns? A melhor época para ir a Garanhuns em Pernambuco é entre os meses de junho a outubro. Isso porque as temperaturas caem em média 13 graus, fazendo com que o clima fique bem mais agradável. Sem contar que é neste período em que a visitação à cidade aumenta, porque é realizado o principal festival da região.
Garanhuns é a Suíça pernambucana, porque ela está situada em uma região de montanhas e fica a 896 metros acima do mar. Isso faz com que a sua temperatura seja mais agradável em comparação ao restante do Nordeste. O título foi concedido à cidade, porque ela não só possui um clima mais ameno como também tem flores e muito verde em todas as praças, fazendo com que ela seja um verdadeiro oásis em meio ao agreste de Pernambuco. A cidade ainda recebe o nome de Suíça pernambucana, porque as temperaturas ficam abaixo dos 13 graus, e os visitantes têm a oportunidade de se deliciar com chocolates caseiros e passeios nas serras, algo que é muito comum na Europa. Festival de Inverno de Garanhuns. O Festival de Inverno de Garanhuns é realizado na segunda quinzena do mês de julho e conta com inúmeras atrações musicais de todos os estilos. Como são diversas atividades, o Festival de Inverno de Garanhuns é realizado em diferentes espaços. A programação traz shows musicais, dança, gastronomia, artesanato, fotografia, design e moda. Relógio de flores, que da hora, Garanhuns.